Oi, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leão Ferraz de Advocacia. Mais uma semana falando um pouco e postando coisas sobre previdência social. Tanta gente, né, aqui na região da Grande São Paulo ou no Brasil todo tem mandado dúvidas, tem mandado até pedindo para que nós façamos pareceres, porque está todo mundo muito perdido com a aprovação da reforma, ninguém sabe ainda se enquadrar após a aplicação. E aí eu resolvi, devido à grande procura de gente tentando fazer, se situar e planejar a aposentadoria, eu resolvi falar um pouco hoje sobre uma regra de transição que foi trazida pela reforma, que é a chamada regra dos pontos. Logo ali no artigo 15 da reforma, da emenda constitucional 103, que fala sobre a reforma da Previdência, é possível observar essa regra de transição, que é muito importante, chamada regra dos pontos, para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que se inscreveram, que se filiaram no regime geral antes da aprovação, obviamente. E logo ali no artigo 15, já é possível observar quais são os requisitos, quais são as regras para conseguir aposentadoria por tempo de contribuição na regra dos pontos após a reforma da Previdência, tá? Por quê? Porque a partir da reforma não há mais aposentadoria por tempo de contribuição, apenas por idade para quem se filiou após a reforma. Para quem se filiou antes, para quem já estava afiliado, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição como era antes, e o segurado vai ter que escolher uma regra de transição que seja melhor para ele. Muitas vezes o segurado não consegue identificar quais regras ou qual regra é a melhor para ele e necessita de uma ajuda de um profissional ou então do próprio INSS, se é que alguém consegue um atendimento nesse sentido. O próprio sistema disponibiliza algumas comparações, vai sempre ter que ficar atento quanto a isso. E falando então da regra dos pontos, o primeiro requisito trazido pelo artigo 15 da emenda é a questão do tempo de contribuição. O que o artigo fala? Olha, você pode se aposentar por tempo de contribuição após 13 de novembro de 2019 se você tiver 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos se for homem. Aí o segurado fala, mas doutor, já era assim antes, não era? Calma, ele coloca mais um requisito para o trabalhador e para a trabalhadora escolher essa regra de transição e conseguir se aposentar por tempo de contribuição pela regra dos pontos. Qual é o segundo requisito? É o que o próprio nome diz. São os pontos que você tem que somar para conseguir pedir este benefício. Quantos pontos eu preciso ter para poder requerer este benefício com essa regra de transição? Olha, você tem que ter 86 pontos se mulher e 96 pontos se homem, mas esses pontos são relativos ao ano de 2019. Uma coisa que é importante a gente falar é que dentro desse artigo 15, esse artigo fala o seguinte, que a cada ano que passa, a partir de 2020, será acrescido um ano como requisito, um ponto, na verdade, perdão, um ponto como requisito para você se aposentar. Então, aquela pessoa que tinha 30 anos, aquela mulher que tinha 30 anos de contribuição em 2019, a soma da idade dela com o tempo de contribuição em 2019 tinha que dar 86 pontos para ela se aposentar depois de novembro. Em 2020, ela já precisa ter 87 pontos. Ou seja, o tempo de contribuição com a idade da mulher em 2020 tem que dar 87 pontos. Consequentemente, em 2021, ela terá que ter quantos pontos? 88, certo? E assim vai aumentando até chegar no limite de 100 pontos. Eu costumo falar que é mais ou menos igual o cachorro que fica correndo atrás do rabo, né? Quando ele já vai preencher o requisito, quando o trabalhador vai preencher o requisito para se aposentar, aumentou um ponto. O homem é a mesma coisa, precisava ter 96 pontos, perdão, 96 pontos em 2019, 97 em 2020, 98 ano que vem, e assim até completar 105 pontos, tá? Então, como saber quando pedir? Tem que colocar no papel. Tem que ver, olha, em 2022 eu vou ter quanto tempo de contribuição e qual a idade? Eu vou precisar quantos pontos em 2022? Olha, eu sou homem, 2021, eu vou ter 35 anos de contribuição. Maravilha. Você vai ter 35 anos de contribuição. Mas você vai precisar de quantos pontos? Você vai precisar de, em 2021, de 98 pontos.
perfeito? Porque era 96 em 2019, 97 em 2020, 98 em 2021. Eu vou ter esses pontos. O que são os pontos? A somatória da idade com o tempo de contribuição. Explicando assim, sem ter uma lousa ou sem ter um papel para desenhar, é um pouquinho complicado realmente. Mas o que o trabalhador tem que ter em mente? Que a regra de transição dos pontos é nada mais nada menos do que a somatória da idade com o tempo de contribuição. Essa somatória tem que dar para a mulher 96 pontos e para o homem, para a mulher 86 pontos e para o homem 96 pontos em 2019. Em 2020, um ponto a mais, tá? Em 2021, um ponto a mais. Em 2022, um ponto a mais, até chegar dos 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. É complicado um pouco? É, mas quando a gente está atendendo o cliente, colocando isso no papel, fica muito mais fácil para o cliente entender. Essa é a primeira regra de transição trazida pela reforma, chamada regra de transição dos pontos. E na semana que vem eu volto a falar sobre uma outra regra de transição, que é a regra de transição com a idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. Siga o meu trabalho, por favor, no Facebook, no Instagram e no YouTube, toda semana falando um pouco sobre alguma questão de previdência social. Boa noite, um abraço e até o próximo vídeo.